Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Renan Zaki. Vamos para mais um diário de trade aqui do dia 8 de agosto de 2023. O dia hoje amanhece com um gap de baixa muito forte, dando continuidade à minha tendência de queda. Esse cenário, ele é muito comum as pessoas tentarem fechar gap e eu tento ir a favor da tendência. Então a minha tendência, ela tem meu último topo de referência sendo isso aqui. Isso aqui torna-se o meu choque do momento, ou seja, se o mercado passar daqui, ele se torna uma tendência, né, de alta, beleza? Então, até então, eu trabalho tentando vender o mercado para ir a favor dessa perna principal. Porém, o mercado de hoje ele fez esse movimento que a gente chama de mitigação, né? Que ele fez um movimento de uma perna secundária, né, um movimento de alta, sem alterar a tendência principal. Então esse movimento ele transportou o dinheiro da zona menos líquida para a zona mais líquida, né? Para o pessoal conseguir vender aí o índice num preço mais caro e acabar derrubando ele com o tempo. A gente já estava trabalhando em tendências de baixa, né? Pegando operações de venda, sempre mais tentando esticar mais as operações de venda do que as de compra. Então no dia de hoje foi um dia ruim, porque eu acabei tentando vender zonas muito de baixa aqui, tá? Então o dia de hoje começou ali com stop às 10h20 da manhã, mais ou menos. Logo em sequência, tentei vender de novo, né? Nessa tentativa de exaustão do mercado aqui. E tomei outro stop. Na máxima do dia, tomei meu terceiro e último stop do dia, tá? Então, 3 stops está bem dentro do parâmetro, porque, né, no pior cenário isso aqui seria 600 pontos. No cenário normal seria em torno aí de 450 pontos esses 3 stops. Só que a gente contabiliza sempre o pior cenário, tá bem? E alguns alunos, assim como eu, têm a possibilidade de limpar os stops nessas operações aqui. Tá? Foi uma venda nessa região, com stopzinho super curto, na casa dos 50 pontos, vindo até o alvo desse topo rompido. Então essa operação aqui, ela me paga cerca de 200 pontos, só que eu tô com a mão muito mais pesada, porque o meu risco é muito menor, então eu aumento a minha mão proporcional para ser o mesmo valor do stop desse. Então apenas uma operação já limpou os meus stops e essa outra aqui acaba batendo a minha meta também. Eu compro aqui, muita gente comprando na região de topo, eu entro contra e acabo saindo positivo. Porém, essas operações elas não entram no nosso cálculo, tá, do nosso operacional, porque isso aqui é uma operação como se fosse uma operação bônus para o pessoal, tá? Então, na nossa planilha ali do final do mês e tudo mais, elas não entram, porque aqui poderia bater meta, mas não é todo mundo que pega. Do nosso operacional foi apenas 3 operações, depois disso ele não deu mais oportunidades. Nessa região de topo aqui, eu marquei essa região para estar operando, ele não deu entrada, tá, de venda, e deu uma entrada de compra aqui, eu marquei em amarelo, porque quem pega buscaria rompimento. É uma operação aí com cerca de 150 pontos de stop, para pegar cerca de 500 pontos. A operação pagou, é uma operação vencedora, só que se eu compro, eu não espero rompimento, então meu alvo seria aqui, e eu não pego operação de 1 para 1. Então eu acabo não pegando esse tipo de operação. Antes que vocês perguntem, né, aqui nessa parte de baixo, onde eu fiz a minha venda, eu tinha alvo aqui na região de baixo, então eu não precisava esperar rompimento para esse mercado pagar. E existia a possibilidade de tentar não fazer vendas nessas regiões, tá bem? Então, como que você faria isso? Um mercado que está em tendência de queda muito forte, quando você vê que o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, você espera ele romper algum fundo para você tentar vender. E no dia de hoje, isso só acontece no final da tarde. Então você se privaria de vários stops. O único que eu tomaria de verdade era esse aqui, tá? E talvez esse daqui, por conta do horário e das 10 mesmo. Mas esse outro stop aqui eu não tomaria. Eu entrei porque eu entro em todas as operações do setup mesmo. Mas em contas maiores ou, né, onde você pode ter uma leitura melhor do mercado, aqui já era regiões de tentar fazer compras, tá? No tempo gráfico menor fica muito claro isso, tá? Eu vou pôr ali pra gente ver. E um detalhe, todas as operações de venda que deram stop, elas pagaram alvo técnico, tá? Então, seria bem tranquilo pegar alvo técnico e reentrar, pegar alvo técnico e reentrar, pegar alvo técnico, depois tomar stop. Tá, então acontece, tipo, eu não gosto muito de ficar fazendo parcial, ficar fazendo essas coisas, ou tomo stop ou ganho. Mas enfim, essa operação aqui deu chance de entrar e pegar lucro nessa operação. Foi a primeira, né? Então o stopinho foi curto aqui na casa dos 150 pontos.
ela pagaria aqui cerca de 280 pontos, voltaria para a entrada, você reentraria, ela pagaria de novo mais 200 e tantos pontos, 300 pontos, e você poderia aí ter saído com a meta, porém eu estava esperando o mercado literalmente pegar a liquidez desta zona aqui. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, a gente diz, né, alguns chamam de LTA, alguns chamam, existem outros nomes, né, mas para mim aqui tem muita liquidez, que seria stop do pessoal que está comprando. Então eu estava esperando o movimento fazer esse movimento aqui para depois ir para cima, e o mercado acabou não precisando capturar toda essa liquidez, porque, né, tinha gente vendendo, dando liquidez suficiente aí, que foi no caso eu, tá? Então a gente acabou fazendo o movimento errado do mercado. O mercado acabou fazendo esse movimento de mitigação, onde eu não consegui pegar as entradas. Marquei as entradas aqui da barra de 5 minutos para o pessoal, né? Inclusive eu filmei uma dessas entradas e está no Instagram. E depois disso eu não fiz mais nada. Teve a gente que pegou a operação aqui. Eu sou bem sincero em dizer que eu não consegui enxergar essa operação aqui, pessoal. A gente vai debater ela na sala amanhã, mas eu não consegui enxergar ela aqui mesmo, tá? Então o índice ficou hoje aí com um saldo de mais ou menos menos 600 pontos no dia, tá? Esse aqui é o resultado de hoje, infelizmente o resultado negativo, tá? E aqui no dólar, pessoal, eu começo o dia aqui tendo a possibilidade de fazer uma compra nesta região aqui, que era um topo rompido. Então o mercado em tendência de alta, né? O mercado está subindo aí do dólar ao longo do tempo, e dólar eu não gosto de operar contra a tendência, tá? Então o mercado está subindo, né? Topos e fundos ascendentes, onde ele acaba rompendo o topo do dia 23 de agosto, 23 de agosto, não, desculpa, dia 4 de agosto de 2023, considerado que a data em inglês aqui apareceu normal, e acabou rompendo aqui. Quando o mercado retorna e toca essa região, eu tenho a possibilidade de fazer a compra já na barra número 1 dos 5 minutos. Porém, quando o mercado me dá esse formato de estrela cadente, martelo invertido, eu não me sinto muito confortável em fazer essa operação. Então eu espero, né, e acabo entrando somente aqui na quinta barra para a sexta, tá? Então quando o mercado me dá essa barra forte aqui, eu acabo entrando contra essa barra, me gerando stop aí de apenas 2 a 3 pontos, e o mercado chega a pagar 12 pontos. Para não ficar muito ruim, contabilizar o melhor cenário, apenas 10 pontos está ótimo aqui. O mercado cai de forma bem leve. Não vejo por que entrar nessa operação. Teve gente aí que pegou. Veja, avalie bem seu risco retorno, tá? Eu não gosto muito desse tipo de operação. Aqui sim é uma outra operação que também eu consigo entrar com stop na casa dos 4 a 5 pontos. Aqui está 4,5, tá? E ela chegou a pagar no seu máximo aqui 18 pontos. Só que eu não busco por rompimento, então eu viria até aqui, pegaria mais 10, 12 pontos de forma bem tranquila, tá? Então, para não computarmos o melhor resultado, mais 10 pontos está ótimo, tá? E depois eu tenho uma entrada que está marcada em verde escuro, porque é uma entrada de ganho. Porém, eu não gosto de fazer essa entrada de venda aqui no dólar, tá? Ela acaba gerando o melhor resultado do dia, né? Porque o mercado toma uma impulsão muito grande aí, e ele paga muito. Só que eu não pego essa operação, ela está computada aí se alguém pegou, mas não vou somar ela também. Existe a possibilidade de fazer essa compra aqui. Inclusive eu fiz ela também stop de 5 pontos. E mais adiante aqui, o mercado também acaba me dando uma reentrada. Eu perco mais 3,5 pontos. Tá? No pior cenário aqui, você teria perdido 10 pontos no dólar e ganho 20, ou seja, saldo de 10 pontos. Então o dólar aí um resultado positivo hoje, saldo final de 10 pontos, e o índice um resultado negativo. Tá, pessoal? Então preste atenção, porque o índice ele não reverteu a sua tendência principal. E o dólar, pessoal, inclusive, é muito interessante que vocês olhem as pernas do dólar, tá? Então o dólar ele tem uma perna de alta que vem lá de baixo, sobe, ele desce até aqui, ele subiu, desceu, subiu, e aqui, pessoal, ele ainda não rompeu. Então ele não alterou a sua tendência para queda, né? A tendência, digamos assim, principal, porque essa tendência de queda do dia de hoje, ela foi, digamos assim, uma tendência secundária, ou você pode chamar de terciária, depende de quantas visões você tem no gráfico. Então a minha linha de choque ela era aqui deu uma entrada de compra, só que já era no final da tarde e o mercado estava bem fraco já. Eu acabei não querendo fazer essa entrada, tá? Não quis fazer essa entrada, ela pagou, mas
Eu não vou computar aqui porque eu realmente não peguei essa entrada. Seria mais uma entrada vencedora. E o dólar eu continuo em movimento de alta, tá bem? Então, esse movimento de queda aqui é um movimento secundário, é um movimento que eu chamo de mitigação, tá bem? E o índice eu tenho o mesmo cenário, tá? Então, eu tenho o mercado do índice caindo ao longo do tempo, né? Eu tenho topos e fundos descendentes, onde o mercado acaba tendo o último topo sendo aqui, o mercado caiu e ele não rompeu esse topo. Então esse movimento de alta que eu tenho nesse dia de hoje é um movimento que eu chamo de mitigação, uma perna secundária, não minha perna principal. Infelizmente eu tentei operar a perna principal e não deu certo, mas no final das contas tudo dá certo com gerenciamento de risco. Então, se você está acostumado a ganhar cerca de 500 pontos por dia, toma cuidado para não estopar 1000 pontos por dia, tá? Então, se você está acostumado a ganhar cerca de 500, 600 pontos por dia, toma stop mais ou menos na mesma medida, porque no final das contas você vai ver que os dias positivos vão ter muito mais dias positivos no mês, né? A gente tem mais ou menos 20 pregões no mês. A nossa média de stop aí é cerca de um stop por semana. O mês passado foi um pouquinho pior, né? A gente teve na média de 2 stops por semana, mas ainda assim fechamos o mês aí na casa dos 4.000 pontos. E esse mês, até a data de hoje, a gente está com uma pontuação bem bacana. Eu não vou revelar para vocês ainda, vou deixar aí para o final do mês, deixar vocês mais curiosos, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo.